O fuzil eu deixo pra você, que tem sangue frio. E não é medo. O medo eu fui perdendo de tanto domar facas nos porões sexuais por onde andei. E não se sinta agredido se falo contigo dessas coisas olhando seu volume no meio das pernas. Não sou hipócrita. Por acaso os peitos de uma mulher não chamam sua atenção? Não acha que aconteceria algo entre nós sozinhos na montanha? Mesmo que depois me odeie por corromper sua moral revolucionária? Está com medo de que a vida se homossexualize? E não falo de meter e tirar e meter simplesmente. Falo de ternura, companheiro. Você não sabe como é duro encontrar o amor nessas condições. Você não sabe o que é carregar essa lepra. As pessoas mantêm distância. As pessoas compreendem e dizem: é viado, mas escreve bem. É viado, mas é um bom amigo. Super gente fina. Eu não sou gente fina. Eu aceito o mundo sem pedir essa fineza. Mesmo assim dão risada. Tenho cicatrizes de risada nas costas. Você acha que eu penso com a bunda e que no primeiro choque do pau de arara eu iria abrir a boca? Não sabe que hombridade? Eu nunca aprendi nos quartéis. Minha hombridade, quem me ensinou foi à noite, atrás dos postes. Essa hombridade da qual você se gaba foi imposta no regimento, por um milico assassino. Desses que ainda estão no poder. Minha hombridade eu não recebi do partido, porque me rejeitaram com risadinhas. Tantas vezes, minha hombridade eu aprendi participando da dureza desses anos. E riram da minha voz afeminada, gritando: vai cair, vai cair. E apesar de você gritar como homem, não conseguiu que o regime caísse. Minha hombridade foi a mordaça. Não foi ir ao estádio e sair na porrada pelo colo-colo. O futebol é outra homossexualidade velada, como o boxe, a política e o vinho. Minha hombridade foi mastigar o escárnio, engolir a raiva para não matar todo mundo. Minha hombridade é me aceitar diferente. Ser covarde é bem pior. Não vou mudar pelo marxismo, que tantas vezes me rejeitou. Não preciso mudar. Sou mais subversivo que você. Não vou mudar apenas porque os pobres e porque os ricos não me venham com esse papo. Sem essa de que o capitalismo é injusto. Em Nova York as bibas se beijam na rua. Mas essa parte eu deixo pra você, que está tão interessado que a revolução não apodreça de uma vez. Pra você vai esse recado. E não é por mim. Eu já estou velho. E a sua utopia é para gerações futuras. Há tantos moleques que vão nascer com uma asinha quebrada e eu quero que eles voem, companheiro. Que a sua revolução dê a eles um pedaço de céu vermelho para que eles possam voar. Salve, gente, Gui aqui na voz para iniciar esse trabalho. E a poesia que a gente acabou de ouvir nos lembra que existem vidas, corpos, experiências que muitas vezes escapam das palavras das categorias que aprendemos a usar. E é justamente sobre isso que trata o texto que vamos falar hoje. Antes mesmo de falarmos sobre teoria queer, gostaria de iniciar com uma pergunta. Quem decidiu o que é considerado normal? Quando pensamos em homem, mulher, masculino, feminino, família, sexualidade, geralmente tratamos essas categorias como se fossem naturais, como se sempre tivessem existido da mesma forma. Mas será que elas são realmente naturais? Ou será que elas foram produzidas historicamente por instituições, por discursos, por normas sociais e relações de poder? Essas são algumas das questões que orientam o artigo Multidões Queers, Notas para uma Política dos Anormais, escrito por Paul Preciado. E conhecer um pouco da trajetória de Paul Preciado nos ajuda a entender que esse texto se tornou uma referência nos estudos de gênero e sexualidade da filosofia contemporânea. Paul Preciado nasceu em 1970, na cidade de Burgos, na Espanha, ainda durante os últimos anos da ditadura franquista. É filósofo, escritor, curador de arte e cineasta. Estudou filosofia na New School Social Research, em Nova York, onde teve contato com pensadores como Derrida e realizou seu doutorado na Universidade de Princeton, pesquisando as relações entre arquitetura, sexualidade e poder. Posteriormente, também foi professor na Universidade de Paris e atuou como curador em importantes instituições de arte contemporânea. Mas talvez o aspecto mais interessante da sua trajetória seja a maneira como ele compreende o próprio papel da filosofia. Para Preciado, filosofar não significa apenas interpretar o mundo de forma abstrata.
Significa investigar como as relações de poder atravessam nossos corpos, nossos desejos, nossas identidades e até aquilo que entendemos como natural. Por isso, sua produção rompe as fronteiras tradicionais da academia. Seus livros misturam filosofia, crítica política, autobiografia, história, arte e experimentação. Obras como Manifesto Contrasexual, Pornotopia, Testo Dink e Disnopia Mundi discutem como medicina, direito e capitalismo, comunicação e tecnologia participam da produção dos corpos e das suas subjetividades. Influenciado por Foucault e sua ideia de biopolítica, Preciado nos traz o conceito de sexo-política, que ele define como uma das formas dominantes da ação biopolítica no capitalismo contemporâneo. Para ele, o sexo, isto é, os órgãos chamados sexuais, as práticas vinculadas a ele, os códigos de masculinidade e feminilidade e as identidades, passa a fazer parte de um cálculo do poder. Esses elementos são incorporados a um discurso sobre o sexo e dão origem a mecanismos de normalização que regulam as identidades e funcionam como formas de controle da vida. Preciado retoma uma ideia de Foucault sobre a passagem das sociedades soberanas para as sociedades disciplinares. Se antes o poder se manifestava principalmente pelo direito de decidir sobre a morte, na modernidade ele passa a se preocupar em administrar a vida, controlando a população, a saúde e os corpos. É nesse contexto que surge também a separação entre homossexualidade e heterossexualidade. Dialogando com autores feministas e lésbicas como Wittig, Preciado argumenta que a heterossexualidade não deve ser entendida apenas como uma prática sexual, mas como um regime político. Ou seja, ela funciona como uma tecnologia de poder que organiza os corpos, produz determinadas identidades e regula as formas consideradas legítimas de viver a sexualidade. Preciado parte de Foucault, mas também faz uma crítica a ele. Para Foucault, o biopoder produz normas e formas de subjetivação. Já Preciado argumenta que os corpos considerados anormais não são apenas efeitos desses discursos, mas também possuem uma potência política própria. Por isso, ele afirma que é preciso ampliar a história da sexualidade iniciada por Foucault. A sexualidade moderna está ligada ao surgimento de um império sexual, no qual o sexo e os corpos se tornam objetos centrais da política e da governabilidade. Nesse contexto, a heterossexualidade produz uma organização específica dos corpos, atribuindo funções determinadas aos órgãos sexuais, estabelecendo uma relação entre identidade de gênero, sexualidade e reprodução. Assim, o capitalismo não apenas administra a vida, mas também produz e regula os modos de viver a sexualidade. Preciado também critica Foucault por não ter analisado de forma mais aprofundada as novas tecnologias do corpo sexual no século XX, como a medicalização de pessoas intersexo e trans, a cirurgia de adequação de gênero, a indústria pornográfica e as tecnologias hormonais. É nesse cenário que a noção de gênero ganha importância. Antes de se tornar uma ferramenta teórica do feminismo, o gênero já era uma noção sexopolítica, utilizada pela medicina para intervir nos corpos e adequá-los a normas de masculinidade e feminilidade. Para Preciado, essas tecnologias produzem novas formas de normalização, mas também fazem surgir multiplicidade de sujeitos considerados anormais, que carregam consigo um potencial de resistência política. Preciado defende que a política queer não deve se apoiar em identidades fixas, mas sim em uma multiplicidade de corpos e experiências dissidentes, aquilo que ele chama de multidões queer. É uma recusa da ideia de essência natural e uma aposta na diversidade como força política. No texto Multidões Queer, Preciado propõe uma ruptura radical. A política não deve se basear em identidades físicas, como mulher ou homem. Preciado argumenta que essas categorias são, na verdade, ferramentas do império sexual que utiliza a sexopolítica para controlar e normalizar corpos e desejos. Em resposta, o autor apresenta a multidão queer como o novo sujeito da política. Essa multidão não busca ser aceita ou integrada, ela é formada por uma multiplicidade de corpos dissidentes, trans, ciborgues e todos os chamados anormais, que recusam a ideia de uma essência natural.
É um convite para transformar a nossa própria existência em uma força de resistência e criação contra as normas estabelecidas. Para tornar esse conceito mais concreto, podemos olhar para a obra de Amara Moira. Doutora em Letras pela Unicamp e auto-intitulada puta feminista, Amara traz à literatura sua vivência como travesti e prostituta, questionando normas de gênero e sexualidade. O livro Neca, de Amara Moira, exemplifica bem a quebra das categorias rígidas. Ao narrar as suas experiências, ela mostra como o corpo pode ser espaço de resistência e também de múltiplas vivências que não cabem em rótulos tradicionais. A obra mistura relato pessoal, reflexão política e literatura, tornando o conceito mais acessível. Assim como Preciado descreve nas multidões queers, Amara Moira evidencia na prática como uma trajetória pode atravessar fronteiras de gênero, sexualidade e classe, sem se reduzir a uma identidade única. O livro mostra que a política queer se constrói justamente nessa pluralidade de corpos e narrativas. E a série Pose também ajuda a visualizar essa ideia. Ambientada na cena ballroom de Nova York, nos anos 80 e 90, retrata comunidades trans e queers negras e latinas que criam espaços de resistência e celebração da vida. Tal como Preciado aponta, Pose revela uma coletividade diversa que desafia normas de gênero e sexualidade, reforçando que a política queer nasce da multiplicidade e não de identidades fixas. Neca e Pose demonstram que o argumento de Preciado não é apenas teórico, ele se manifesta em obras contemporâneas, que dão voz a experiências dissidentes e mostram como a diversidade é, de fato, uma força política. Para concluir, eu gostaria de retomar uma obra da artista e criadora de conteúdo Rafaela Kennedy, apresentada durante o acampamento Terra Livre em 2025. Na performance, Rafaela faz uma pergunta: eu não sou natureza? E ao longo do texto afirma que uma floresta de um único tipo de árvore não é uma floresta, é um pomar, e que transicionar é só mais um nome para o que a Terra já fazia antes de inventarem a palavra normal. Na minha leitura, essa obra dialoga profundamente com o texto de Preciado. Historicamente, a ideia de natureza foi utilizada para justificar que existiria apenas uma forma correta de viver o corpo, o gênero e a sexualidade. Mas Rafaela desloca essa ideia. Ela nos convida a pensar a natureza não como algo fixo e imutável, mas como um ecossistema, múltiplo, diverso e em constante transformação. Acredito que seja também a principal contribuição de Preciado para a disciplina. Ele nos mostra que aquilo que chamamos de normal não é dado da natureza, mas uma construção histórica produzida por discursos, instituições e formas de representação. Por isso, eu gostaria de encerrar retomando a pergunta que abriu nosso seminário. Quem decide o que é considerado normal? Talvez a proposta de Preciado seja justamente essa. Ninguém nasce sendo o outro, ou o outro é produzido pelas normas que organizam a sociedade. E se a comunicação participa da construção dessas normas, ela também pode abrir espaço para imaginar outras formas de existir, representar e conviver com a